Eu assisti uma escola bíblica dominical que falava acerca da origem do conflito entre o povo árabe e o povo israelense, que envolve questões de domínio sobre o território da Palestina. E eu queria fazer uma análise que talvez você nunca tenha parado para pensar por esse lado. Ambos os povos admitem que o Deus único, Criador de todas as coisas, escolheu Abraão para, a partir dele, formar um povo que o representaria sobre toda a terra e fez também promessas territoriais. A diferença está entre a crença que esse fluxo da promessa se daria com o filho de Abraão, Ismael, ou com o filho de Abraão, Isaque. E é daí que surge essa dissidência. No século VI depois de Cristo, surge o profeta Maomé, que diz ter recebido a revelação do anjo Gabriel, o mesmo que anunciou Jesus a Maria, e reconta a história bíblica. Qual? Gênesis nos diz que Deus apareceu para Abraão já em sua velhice e, como ele ainda não era pai porque a sua esposa Sara era estéril, Deus lhe prometeu que abriria a madre de Sara e que ela lhe daria o seu filho primogênito. Ambos, como aguardavam a promessa e ela demorou a se cumprir na visão deles, eles resolveram usar a escrava Agar para que por meio dela Abraão tivesse o seu primeiro filho, nascendo assim Ismael. Porém, Deus, para reafirmar o seu poder e confirmar o seu compromisso, ele abriu a madre de Sara, que aos 91 anos de idade gerou Isaque. E aqui surge o impasse. Quem tem direito de herdar as promessas dadas a Abraão, que inclui que o seu povo herdaria do rio Nilo ao rio Eufrates, e por esse território ambos os povos estão em conflito até os dias de hoje? Os filhos segundo a descendência do primogênito, segundo a carne, ou os filhos da descendência de Isaque, nascido segundo a operação de um milagre? Eu não tenho descendência sanguínea de nenhum dos lados, porém, eu vejo que Deus escolheu o filho segundo a fé, o milagre, porque Deus queria apontar para algo que aconteceria mais à frente. Porque todo aquele que cresce em Jesus, que nasceria da linhagem de Isaque, seria enxertado às promessas dadas a Abraão. E com isso, Deus quer incluir todos os povos, incluindo os ismaelitas. Só que essa promessa para herdar esse território vai acabar se cumprindo na igreja, porque naquele território da qual Israel até hoje nunca herdou por propriedade perpétua, e essa foi a promessa dada a Abraão, isso nunca aconteceu e Deus não falha, isso vai se cumprir na descendência de Abraão. Todo aquele que foi enxertado em Cristo, incluindo povos de todas as nações, incluindo os ismaelitas, porque ali estará a nova Jerusalém, que descerá. E quando ela afirmar-se naquele território, é o dia que se cumprirá a promessa. Portanto, não adianta a descendência natural da carne pelejar por aquele território, porque se cumprirá nos dias do reino. Note que, não obstante Deus ter prometido que Abraão e a sua descendência herdariam aquele espaço territorial por propriedade perpétua, Abraão não herdou sequer o espaço de um pé, conforme disse Estevão em seu discurso, em Atos 7, a partir do verso 5. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, Abraão, e depois dele os seus descendentes possuiriam a terra. Deus fala em suas promessas? Evidente que não, mas Deus vai cumprir isso nos dias do reino. E é por isso que o inimigo procura desviar o foco de Isaque, porque quando nós focamos em Isaque, nós enxergamos o propósito de restituição do governo sobre essa terra, algo que o inimigo odeia que se anuncie o reino de Cristo. Mas a descendência de Abraão, os filhos da fé, herdarão com Cristo, porque a igreja é co-herdeira de Cristo. Se Cristo vai herdar a terra e as nações, conforme diz Salmos 2:8, a igreja como co-herdeira reinará sobre a terra e sobre as nações, porque a ela foi dado o dom da fé. Por isso, Isaque aponta para os filhos da fé para abençoar aqueles que não foram eleitos, que não receberam o dom da fé e que têm um chamado para serem nações do reino, que serão abençoados pela descendência de Abraão.